Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui então com a primeira aula de verdade, né? Porque aquela aula passada foi mais uma apresentação e, bom, vamos lá. Nessa aula eu dividi em duas partes. A primeira é como instalar o AMP, LAMP e o XAMPP, que são servidores, né? E a segunda parte de instalação do Joomla, né? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho o que é. O AMP, o LAMP e o XAMPP, eles são pacotes com vários programas, né? Então, o AMP é para o Windows e ele tem o Apache, o MySQL e um interpretador PHP. O Apache é um servidor, um dos mais utilizados atualmente, 60% dos servidores utilizam Apache. O MySQL é um gerenciador de banco de dados. E o PHP é o interpretador, né? O LAMP é para Linux, também na mesma estrutura aqui. E o XAMPP, ele tem tanto para Linux quanto para Windows. E ele utiliza também o Apache como servidor, o banco de dados de MySQL. Tem um interpretador PHP e tem o Perl. Tá? O Perl a gente não vai usar, mas o que importa é vocês terem um deles instalado. Tá? Mas para que a gente precisa instalar um servidor? Bom, o Joomla ele, ele é desenvolvido em PHP, né? Então, necessariamente, para o PHP funcionar, ele precisa ter um servidor que vai interpretar, né? Então, ele precisa ter um interpretador instalado num servidor, né? Como é uma linguagem web, ele realmente funciona dessa forma. E também a gente vai precisar de um banco de dados, porque o Joomla ele tem que armazenar os arquivos em algum lugar, né? E ele utiliza um banco de dados. Pode ser qualquer um. No caso, a gente vai utilizar o MySQL. Beleza. Então vamos lá, instalando o AMP. Um pouquinho aqui, um passo a passo bem simplificado. Esse daqui, se vocês utilizam o Windows 8, Windows 7, o que quer que seja, vocês vão instalar o AMP. Eu aconselho a instalar o AMP, não o XAMPP, mas fica a critério de vocês, tá? Eu só vou, como eu utilizo o Windows 8, eu só vou estar ensinando vocês a instalar o AMP, né? Então, para você instalar, você vai acessar esse link aqui, o ampserver.com/n, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu já acessei. Aqui, beleza. Então, tá aqui, essa é a página que vocês vão encontrar. Vocês só vão apertar aqui em download e escolher a versão de preferência, né? Eu utilizo a versão 2.4 para 64 bits. Para mim funciona muito bem, tá? Mas fica aí a critério de vocês. É a mais avançada, é a mais atual. Então vocês vão apertar aqui, fazer o download. Eu não vou fazer porque eu já tenho instalado, tá? E vocês vão baixar o instalador, executar e fazer a instalação. Eu aconselho que vocês não alterem nada durante a instalação, principalmente se você não sabe o que você está fazendo. Deixa padrão do jeito que está. Depois a gente vai aprendendo a realmente mexer melhor em servidor e vai conhecendo melhor o que pode ser alterado, para que deve ser alterado. Depois de instalado o AMP, você vai executar ele, é claro, né? Cadê? Vamos lá. Start aqui, vamos liberar o controle de administrador. Vamos lá, cadê? Tá aqui, ó. Quando você apertar para executar, ele vai aparecer essa janelinha aqui no seu sidebar aqui. O meu está funcionando. Às vezes o AMP ele dá problema para alguns usuários, ele fica amarelinho. Quando ele ficar amarelinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão aperta aqui com o botão esquerdo, certo? E vocês vão vir em Apache. E isso só se o servidor de vocês ficar amarelinho, né? Vocês vão ver que ele não vai estar online, você vai apertar aqui
E na hora que você apertar Put Online, ele vai dar um erro, né? Para resolver esse erro, vocês vão vir aqui em Apache, httpd.conf e vai abrir o arquivo de configuração do servidor, HTTP do Apache, tá? Quando abrir esse arquivo, vocês vão dar um Ctrl F e digitar 80. Tá. O que é isso daqui? O que é isso, Renan? Para que eu vou alterar isso daqui? Ele está utilizando aqui como porta padrão para acesso a 80. Às vezes acontece um erro porque essa porta ela pode já estar sendo utilizada por outro programa, por outro arquivo do seu computador. E por isso o AMP não vai funcionar. Então, muda a porta para 8080, certo? Fecha o arquivo e salva as alterações, certo? Feitas essas alterações, vocês vão de novo com o botão esquerdo e Restart All Service, beleza? Ele vai reiniciar o servidor. Tá aqui, ó, vocês viram que ele ficou vermelho, depois amarelo e agora verde. Foi reiniciado. Pronto. Para ter acesso à pasta do servidor agora, é só digitar o IP local 127.0.0.1 e a porta. No caso, a gente colocou a 8080. Ah, mas Renan, se eu quisesse colocar a porta 8082. Tudo bem, fica à vontade. Saiba que existem portas que são utilizadas para outras coisas. Por exemplo, a porta 110 é utilizada para receber e-mail, enfim. Tem portas que você não, de preferência, não deve mexer. Mas existem, se eu não me engano, mais ou menos 65 mil portas. Então, bom, usem essa 8080 que ela provavelmente vai funcionar. Tá aí o servidor bonitinho. A gente vai aprender depois a mexer melhor nele. Aqui vocês vão ter acesso a várias as pastas que tem no servidor, enfim. Beleza? Só voltar aqui. Tá, instalando o AMP. Beleza, instalado, né, pessoal? Vamos lá, instalando o LAMP aqui. Eu botei só um passo a passo. Eu não vou fazer um tão detalhado como eu fiz com o AMP. Quem estiver usando Linux, você vai abrir um terminal e vai instalar separadamente o Apache, o MySQL e o PHP. Tá aqui os comandos para cada um. Você instalar individualmente o Apache tá aqui, PHP, esse comando aqui na linha de comando, e o MySQL. Ele vai fazer o download do instalador e instalar no seu Linux, beleza? Depois que você instalar o Apache, instalar o PHP e o MySQL, você reinicia o Apache no Linux para as alterações de instalação do PHP e do MySQL surtirem efeito. Pronto, também está instalado. Basicamente é isso. Tá, alguns avisos. Gravem as senhas. Isso é importante. Se vocês tiverem criado alguma senha de banco de dados, a padrão é usuário root e senha em branco. Se vocês alteraram isso, gravem para não esquecer, tá? E se tiverem dificuldades na instalação do servidor, falem comigo, eu tô à disposição, tá? A gente vai precisar desse servidor instalado para a primeira aula presencial. Então, é uma atividade que vocês precisam fazer. Também tem os monitores, então fiquem à vontade para perguntar para eles também.